Fala meu irmão, minha irmã, fala você que nos visita no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe Girot e essa é mais uma mensagem da série de mensagens do nosso projeto devocional da Igreja de Nova Vida Oceânica. Seja muito bem-vindo e permita Deus abençoar a sua casa, a sua família, o seu lar através dessa mensagem. Eu trouxe para você uma mensagem da parte de Deus que tem ardido muito no meu coração nesse período e eu tenho certeza que também vai ajudar a você pensar um pouco nesse período que você está na sua casa assistindo esse vídeo e que Deus vai falar profundamente a necessidade da sua alma. Conversando com alguns amigos profissionais da área de psicologia, eles têm colaborado e tem sido unânime a informação de que isolamento é igual a estresse. Imagina você isolado, tendo que lidar com uma série de atividades da rotina do lar. Alguns outros estão trabalhando em casa, o famoso home office, e outros ainda lidando com atividades novas do seu dia a dia, do seu cotidiano, que não fazia parte e agora está integrando a esse momento de isolamento. E o que se discute mais é isolamento igual estresse mais trabalho. Como administrar isso? E hoje eu quero refletir com você, pergunto a você, o que é capaz de tirar você do seu estado de normalidade? O que é capaz de tirar você do seu estado de adoração a Deus? O título que a gente separou para essa mensagem é Como Sempre Fazemos. Quero discutir com você aquilo que eu e você, filhos de Deus, chamados para a luz, para sermos luz, o que fazemos sempre, ou o que sempre fazemos. Eu, nesse período, consegui analisar alguns vídeos, vivenciar, degustar alguns vídeos que me chamaram muito a atenção e me tiraram para me emocionar. Alguns vídeos de homens e mulheres de Deus que do nada resolveram fazer algo que mexesse com o coração de Deus. Eu digo mexer o coração de Deus porque mexeu com o meu, mexeu com o seu, nos levou a uma reflexão de tal proporção que eu tenho certeza que Deus também teve o seu coração mexido. Pessoas como irmãos nossos, da nossa igreja, pessoas como irmãos da sua igreja, outros vídeos que circularam, adoração nos seus prédios, adoração nas ruas, nas janelas, e elas faziam isso de forma espontânea e me levou a pensar e amadurecer um pouco sobre essa mensagem que a gente vai compartilhar com você. E eu separei pelo menos 2 personagens que podem trazer uma alusão, fazer uma comparação desse momento de isolamento, do que seria o isolamento e o que ele proporciona no nosso estado, como diz o título da mensagem, o que fazemos sempre, ou o que sempre fizemos. Eu quero ler com você a primeira leitura em Daniel. Abra comigo, se você puder, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver me ouvindo, nos assistindo. Eu quero ler com você no livro de Daniel. Eu estou usando a leitura do texto da Bíblia, a mensagem. É um pouco mais para o dia de hoje. Difere um pouco da leitura das outras versões, mas é muito interessante, não foge muito do contexto geral da sua Bíblia, do que você está acostumado, mas diz assim, olha, livro de Daniel, capítulo 1, versículo, vou ler aqui do 13 em diante. Misael e Azarias, eram um dos homens, aliás, os 3 homens, Ananias, Misael e Azarias, eram os homens que acompanharam e tiveram seus nomes mudados pelo acompanhamento da vida cristã e rotineira junto com Daniel. E diz assim, faça uma experiência conosco, isso Daniel dizendo, faça uma experiência conosco por 10 dias, traga apenas vegetais e água. Depois, nos compare com os jovens que se alimentam ou que se alimentaram do cardápio do rei e tome uma decisão. O responsável por eles concordou e os alimentou com vegetais e água durante os 10 dias. Ao final dos 10 dias, eles tinham a aparência melhor
do que a aparência, mais saudável do que todos os outros. Assim, o responsável continuou a dispensá-los da comida e da bebida do cardápio do rei, que lhes serviam apenas vegetais. É um texto conhecido, muito provavelmente conhecido seu, esse texto que vai falar sobre o chamado muito especial de Daniel, que era uma pessoa que Deus escolheu para estar no meio do palácio, para estar junto ao rei, e ele simplesmente decide por não compactuar das coisas e nem dos alimentos que eram compartilhados dentro do reino. O que me chama a atenção aqui, e eu quero conversar com você, é exatamente a decisão de Daniel de fazer a diferença. E ele faz a diferença não apenas por um ato de rebeldia, mas pela segurança de que Deus estava com ele. Hoje, falar com você sobre viver isolado, num momento que nos traz tanta angústia, é conversar com você sobre aquilo que não conseguimos ver e está no âmbito espiritual, não está no físico, não está apenas na relação de estar mais magro ou de estar mais gordo, mais ou menos saudável, conforme a leitura de Daniel, mas é dizer para você que Daniel certamente enxergava algo por trás das decisões. Ele entendia que Deus estava no controle de tudo e que ele podia tomar decisão a ponto de experimentar aquelas pessoas que trabalhavam para o rei. E ele disse: vamos experimentar em 10 dias? Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que se passa, quais são as motivações ou quais são os intempéries que têm levado você a desistir, talvez de adorar, de louvar ou de viver aquilo que você sempre fazia. Mas Daniel, ele sabia que as atitudes geravam alguma coisa por trás. No mundo espiritual existia um mover significativo da parte de Deus para a vida dele. Tanto é que depois volta o oficial e observa que todos eram mais saudáveis. Os 4 eram mais saudáveis do que qualquer outro jovem que comia as melhores comidas daquele reinado. Eu quero ler com você um outro texto, apenas mais um texto, para nós compararmos também essa relação de viver o espiritual, de viver a rotina e de saber como lidar com a espontaneidade da adoração, que está no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 12, que diz assim, olha, é uma história conhecida, também a história de Ana, que diz assim: enquanto Ana orava, o Eterno, Deus, Eli a observava atentamente. Ana orava em silêncio com a oração, com o coração. Seus lábios não mexiam, não faziam som algum de sua boca. Eli pensou que ela estivesse embriagada e por isso se aproximou dela e perguntou: você está bêbada? Até quando vai ficar assim? E depois, no texto, você pode ler, percebe que Ana muito se entristece com a situação de um homem que deveria ser um profeta, alguém que pudesse entender a sua manifestação. Ela diz: não, eu não estou bêbada, eu estou angustiada e por isso a minha oração. Eu quero encerrar com você esse breve momento de reflexão perguntando a você exatamente isso. O que leva a você fazer uma adoração a Deus de modo extravagante, de modo que não mexa com a sua rotina, mas que de alguma forma quem te assistir consiga ter a vida impactada e mudada? Meu irmão, minha irmã, as pessoas estão de olho em nós, elas estão nos olhando, elas estão nos ouvindo, elas estão nos assistindo. Hoje, o processo que nós adquirimos para veicular a palavra de Deus nas mídias sociais tem um propósito, e esse propósito está nas suas mãos. Deus te escolheu para ser ouvido, ser visto como exemplo nessa nação. Você sabe o que aconteceu depois que Daniel ainda insistiu com as suas práticas de oração e adoração voltada para a janela de Jerusalém? Ele foi jogado na cova dos leões, saiu ileso e o rei simplesmente aceitou a mensagem desse Deus que eu e você pregamos, e toda aquela geração foi impactada e mudada para a glória de Deus.
Portanto, não há isolamento que mude a sua rotina e sua atitude de adoração. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Eu quero fazer uma breve oração com você. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor, alcance a vida do meu irmão e da minha irmã que está em casa nesse momento. Vá no profundo da sua alma, na sua mente, libertando de todo o sentimento que aprisiona, que mantém cativa, enganado, enganada. Senhor, que ela seja livre, extravagante para te adorar, que ela seja exemplo nessa terra. Essa é a nossa oração, que o isolamento, que isso tudo seja passageiro, e se não, que seja ela um canal do teu fluir para manifestar a tua glória. No nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até a próxima.